Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu trago uma visita que eu fiz lá na Apiflora de Águas da Prata. É um viveiro que tem muita suculenta, gente, exótica, tendente. Olha, eu adorei conhecer o trabalho do Leandro. Ele é agrônomo, ele trabalha com restaurantes, brotos. Ele fornece brotos e flores para restaurante e ele tem essas suculentas maravilhosas que eu vou mostrar agora para vocês. Além disso, ele também trabalha com plantas medicinais. E eu espero que vocês gostem e curtam bastante, tá bom? Bora pro vídeo? Chefe, hoje são as flores de cera, né? Meu, isso aqui é roia. Roia, essa é a Roia variegata, esqueci, eu não sei o nome. compacta, né? Roia Essa aqui você vende? vende, e é comum. Não, aqui a gente, as roias a gente tem uma variedade, nós estamos com 86 espécies. Essa aqui tá quanto? Essa aqui eu vendo a 45. Que cor que é a flor, você sabe? Não, todas elas são rosa, porque elas são variações da roia carnosa, né? Ah, Então elas têm a flor a diferença é que ela é mais compacta. A roia carnosa ela é um chuveiro um pouco maior e ela dá um chuveirinho um pouco mais compacto, mas é rosa. a minha roia é bege, tão sem gracinha. Então, essa mesma é dela, né? Que é a mais comunzinha, tem umas flores brancas bonitinhas. Isso aqui o que que é? Isso é um calanchoe pendente. Ai, gente, que legal! Mais suculento. Deixa eu colocar bem pertinho. Olha só essa aqui, ó, a folha de Passada, essa acabou ficando. A gente sempre deixa uma de matriz, quando acaba a flor a gente tira a muda, faz 20, 30 vasinhos. Não, isso aqui, gente, É um olha aí, ó. epifilum guatemalense. Esse dá uma flor bege pequenininha assim que dura uma noite só. Aquele é o epifilum. Qual, esse gigantesco? Esses são esses cactos orquídeas que a gente chama, né? Ah, Esse é o epifilum crisotoxo. Ixi, eu já vou lembrar. esse aqui também é o É mesmo? o mesmo, epifilum guatemalense. Porque Ele é torcida a folha, né? Ele dá uma flor pequena. Aqui, essa planta é lenta? de crescimento? É. Não? Super rápida. Bom, eu acho que não é essa que eu tenho, não. Bom, é que a gente tem outro epifilum que é da flor rosa, que é o Ackermannia, né? Então, esse aqui, ó. Isso aqui é do Brasil? O Ackermannia eu acho que não, hein? Não? Tem no Brasil um com aspecto bem semelhante, que dá uma flor menorzinha. E uma bolinha pequenininha, inclusive. Esse aqui dá uma flor rosa grande. Eu tenho minhas dúvidas se é brasileiro ou estrangeiro, mas vou até consultar. Meu Deus, mas tem umas pendentes muito... Essa é uma Dischidia rucifolia. Isso é do grupo das flores de cera. Sério? Oba. Ai, meu Deus. Ah, eu não sei nada mesmo. Olha, e esse aqui? Esse clarinho. Isso daí é uma Dischidia também, só que Também. essa chama... Agora, falar a verdade, não é em tudo que tá aqui ele tem disponível, tá, gente? Só pra ficar claro. O que ele tem disponível é o que tá aqui embaixo, certo? É, algumas coisas assim, por exemplo, o Epifilum guatemalense eu tenho... Ah, mas então, não tem disponível hoje, mas as próximas 3 semanas pra frente, a gente já tem muita coisa que sai do enraizamento, a gente já replanta e já vem pra cá. Esse espaço que tá vazio aqui é pra completar as roias. A gente tem muita coisa... Mas ó, Dischidia rucifolia. Ah, tá. A Você já gente tem, por exemplo, isso daqui é aquela planta, é a Ceropegia sandersoni, que é a planta, essa, lanterna, né, ou paraquedas que o pessoal chama. Ah, nossa! A planta. Ai, eu já ouvi paraquedas. falar disso aqui. Eu já vi isso aqui Aí a gente tem outros tipos, ó, por exemplo, isso aqui é a Ceropegia simone. Isso é a floração? É a flor dela. Olha que coisa mais E interessante! essas paradas aqui são as cápsulas de flores que polinizaram, né? A primeira eu polinizei, o resto polinizou por conta. E aí o vegetal dela que é legal, né? Olha aqui, ó. Cadê? Ai, sabe o que que parece? Parece as uérnias, as órbias. Isso, parece. Na verdade, mas ela é do grupo mesmo, ela tem mais parentesco com as flores de cera. Né? Ai, meu Deus, aqui, olha outro paraquedas. Só que eu já vi mais colorido. Aí tem. é o Highgart, eu tenho ele aqui, ó, tá sem flor agora. Que é esse aqui, ó. Não, mentira. Esse aqui é ampliata, que é branca. O Highgart tá enfiado aqui em algum lugar. Ah, são as que tá pequenas ainda. Essa daqui? São as pequenas.
pequena. Né? E essas aqui são a planta paraquedas? Essa é uma ceropégia também, que é semelhante, só que a Raigart. A Raigart ela é mais colorida. Mas a folha é assim? Não, elas são áfilas, que isso que é o lance. Ah, elas ficam assim, palitinho assim. Ampliata. É o jeito que eu falo. Palitinho, né? Isso não. O máximo que ela dá de folha é isso aqui, assim, ó, no início, depois ela fica, elas são áfilas, né? Elas são sem folha ou com folhas temporárias, né? Sei. Depois eu vou te mostrar as baunilhas. Eu tenho uma baunilha áfila também. Você tem baunilha? Tem, inclusive tem flor. Se der sorte, vai ter flor aberta. Gente! Ai, duro isso aqui, que o sol tá pegando. Agora aí ela aqui, fica meio feio. Essa fica meio... hora... Gente, mas essa daqui tá muito legal, isso. Esse aqui é o pé grande, né, que o pessoal chama. Pé grande? Esse aqui é a... Ah, você não quer pegar um pra gente filmar? Eu tenho o macho e a fêmea. Tem isso também? Tem, essa de cá é a fêmea, porque assim, ambos dão, as flores são diferentes. Deixa eu limpar, peraí. As flores são diferentes e assim, a fêmea ela dá semente, o macho só flor. Essa é a fêmea, que ele deu macho. Gente, olha só como é gordinho. É duro? Bem grande, é fêmea. Nossa. Ela é bem... E ela, cadê a floração? Tem algum com flor? Vamos ver. Não, ela tá agora começando a sair botão, quer ver? Mas que interessante. Não, ela tava... aqui, ela começou a dar botão, tá. a fêmea. Só que ela deu flor, só que como o macho, eles deram em tempos diferentes, ela não polinizou. Essa aqui é uma pé grande, Jardanus. A gente tem o... Ai, meu... É aquele lá da tartaruga, né? Acho que é a Carol, minha... Olha isso. Mas ela é tão lenta, não é? Ela é muito lenta e ela precisa de dois para dar cruzar também. Ah, é? Então eu não consigo semente dela. Ai, eu fico com preguiça de pegar um pequenininho. Nossa, e é linda, né? Mas essa folha é só agora, não é? Não, ela de tempos em tempos, só aqui ó, vira e mexe, ela dá a pendão e seca. É natural dela, principalmente na época do inverno, quando esfria. Agora, daqui pra frente ela fica esse... Olha só, parece um casco mesmo de tartaruga, né? É muito linda. Essa aqui é... Ela tem floração, é bonita? Tem, ela já flore, eu não vou saber te dizer quanto, porque ela floriu uma vez só o ano passado. Porque significa que ela já amadureceu, já entendi. Adulta, né? Mas mesmo assim pra gente não adianta, ela hoje é nossa planta de coleção. Entendi. Enquanto eu não tiver uma da mesma idade dela dando flor, eu não vou ter semente. Ai meu Deus, eu tô enxergando uma coisa daqui. Depois eu quero saber. Não, eu tô vendo essas aqui, olha só. São eufórbias, essa é a eufórbia Knut. Eu tô impressionada com essas plantas, que elas são todas com raiz aérea, né? Então, a gente acaba erguendo, né? Sei, assim como a flor, assim como as flores de... aquela gordinha... Aquela? Não? Não, esqueci o nome. Que é mais comum, a rosa do deserto. Rosa do deserto, é. Rosa do deserto também, ela vai dando, conforme a semente vai germinando, ela vai crescendo, ela vai ficando com o caudex mais subterrâneo. Aí você vem subindo, limpando. Tem um amigo nosso aqui de Vargem Grande, o Kleber, ele é produtor, ele tem na casa dele, ele produz umas... É até legal de você visitar ele lá uma hora. É? Ele produz rosa do deserto, tem quase todas as variedades dobradas, é bem legal, viu? Sério? Gente, olha isso. Com ele pra você ir lá conhecer. E ele também tem orquídea. Olha, meu Deus. Como chama essa daí, você sabe? Essa é a eufórbia Knut. Knut? Esse tipo de plantas, as eufórbias, quase todas elas, só tem uma que é diferente que eu vou te mostrar também, mas aí hoje já chamam de eufórbia, mas é o monadênio, é o Monanthum rubellum. Olha essa, gente, ela mesmo destaca, ela sai o caudex, ela fica com o caudex bem cheio. Olha, e ela ainda fica pendente. E ela dá uma flor rosa aqui, ó, florzinha dela aqui, ó. Ai, olha que bonitinho, olha aqui. Vamos ver se... focou. Opa, que bacana. Olha só isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Isso aí é uma Dorstenia, Dorstenia fétida. Dorstenia tem algumas. Eu acho que eu já vi essa planta. Essa também da caudex, né? As folhas são estreladas, ela é da mesma família do carapiá, que é famoso. Essa Carapiá? Carapiá é uma planta que é medicinal e se usa muito como... O pessoal usa muito pra fumar, que diz que ela é aromática. Não, mas é fumar de boa, não é? Fumar de boa. Sem barato, Esse é o Dorstenia lancifolia.
Aí eu tenho a... Aqui, ó, deixa eu passar aqui. Nossa, vou falar pra você, hein? Você tem planta legal mesmo, hein? A Dorstênia. Essa aqui o pessoal chama de figueira do Congo. Figueira do Congo. É uma Dorstênia também. Gente... Ó. Essa também fica com aquele caldex ou não? Ah, essa não. Essa é mais palitinho, tá vendo? Ah. E ela tem a flor estelada também. Ah, isso aqui é a floração? É. Ah, fi. É mais folha, né? Que é. Nossa, olha. E olha só, e aqui... É, ele esse fica... branquinho aqui eu suspeito que seja o oídio. Ah, É, por causa tá. dessa época muito seca, você entendeu? Ah, E porque assim, todo lugar que você vê ela tá assim, mas eu acho que é oídio. Bom, não sei se é normal dela, sinceramente, entendi. ela fica preta um tempinho e logo fica branca. Essa é Sei. o seguinte, é Euphorbia capsaintemariensis. São 3 tipos, né, do grupo. Ah, Ela é capsaintemariensis, dá esse caudex legalzinho. Não dá o caudex tão pá assim porque ela destaca. Isso eu ganhei de um amigo, da mãe de um amigo do Noruê, do Yuji Sakata, que é um colecionador grande aqui. Ela deu flor. Ela dá flor constante e ela que deu... bonitinho. É, então assim, ela sai, destaca, muda, porém essa daqui de semente. Você vê que desde pequenininha ela já vem gordinha, tá vendo? Ai, Então por quê? Porque ela é de gente. semente. Aí essa é uma. Aí, Por isso tá aqui, ela não fica gordinha assim, você quer aí dizer? ela vai ficar daquele jeito. Ela começa fininha, ela vai enraizar, vai formar, belezinha. Daí com o tempo ela vai formando uma raiz mais entumecida, né? Uma raiz mais Entendi. grossinha. Ali ela já começa meio que um caudex, vamos dizer assim. Sei. Aí essa daqui é a Decari, que ela é mais rizomatosa, tá vendo? Ela é mais rizoma. Gente, parece umas larvas Parece isso aqui. umas larvas. Eu olhei e falei assim, que coisa esquisita é essa? E aquela de lá é a cilindrifolia. Decari, Decari. né? E aquela é a cilindrifolia tuberífera, que daí ela já tem a folha mais arredondada, tá vendo? Aquela ali é uma eufórbia também, Olha. é uma milarioides, eu acho. Mas essa Olha, daqui Alba. você não tem pra vender, não. Aquela ali não, É. agora eu tô segurando as últimas que restaram pra matriz. Essa é aquela famosa planta formigueiro, Idnophyta. Planta formigueiro? Ela cresce, o caudex fica grande e por Ah. dentro forma umas galerias que a formiga faz ninho. Ah, Fê! A gente tinha uma grandona, deu flor anos, um belo dia ela morreu. Ah, Aí essas últimas mudas eu tô guardando. essa aqui, ó. Isso é um Rhipsalis. Sério? Sim. Gente, olha isso. Esse é o Oblonga. Rhipsalis eu tenho alguns. Tem o Oblonga. Ah, essa aqui é curiosa também. O que é isso aí que eu tô vendo? É bem Seringia peludinha, Hubert, né? Essa é engraçada, ela é uma suculenta, né? Entre aspas, ela Ah. dá... Quando de semente, que eu acho que é bem difícil comigo, aqui ela dá flor, mas nunca deu semente. Ela Deixa eu dá ver só caudex. É? E aqui não, aqui ela dá umas raízes tuberosas, assim, bem... É Rhipsalis? Rhipsalis também. Ai, meu Essa Deus. é Rhipsalis, essa é aquela bem vermelhona, que é... Ai, essa aqui a Paula tem uma, não tem? é Acho que a ai, Paula faz tem. tempo que eu não vejo as plantas da Eu acho bonito que ela é bem vermelha, mas né? ela é bem vermelha se ficar no sol, né? Ah, Sem sol, assim, sem muita luz direta, porque aqui ela tá com luz filtrada e bastante. certo. Sem muito sol, ela fica esverdeada. Entendi. E Uhum. agora ela fica meio desbotadona assim, porque a gente tá saindo do inverno. Então o dia ficou mais curto. Aham. Chega no verão, ela fica bem vermelha. Só que eu acho que a Paula não tem essa. A Paula tem aquela ali, ó. Ah, é. É mais torcidinha, é verdade. Essa. É essa mesmo. Essa aqui é muito comum aqui na região. Também é um Rhipsalis. Esse é o Pilocarpa, né? Gente, eu comprei um desse, mas o meu perdeu os pelos, é normal? Não é, né? Não, ele tava peludinho? Tava. Então tava muito na sombra. A planta, o cacto, que nem é o rabo de macaco. O rabo de macaco, ele vai ter mais pelo proporcional à quantidade de sol que ele toma, porque é uma forma de ele proteger, né? Ele se proteger. Provavelmente ele perdeu o pelo porque ele tava muito na sombra. Essa aqui você tem muda? Aqui, ó, tem. Ah, tá. Tem os vasos, essa alguma coisa eu ainda tenho. Esse aqui quanto que é? Essas eu vendo a R$20. Ah, acho que é Essa porque é uma daqui dessa não, daí. que tá meio ainda sem raiz, tá recém-plantada. Essa é dessa, que é dessa. Essa já tá mais Certo. enraizadinha, mas tá mais... Ah, e esse aqui? Olha Esse isso. é o Rhipsalis também, é o Cruciforme spiralis. Ai, meu Deus, olha isso. É, esse Tá ruim a imagem. Em breve vou ter muda, esse tá recém... Esse ainda não tem. Ainda não. Teve- As espadas de São Jorge, É. né, que são as Sansevierias. Essa aqui é jiboia. Jiboia? É, ela fica grandona, essa folha Ah. larga, ela é bem pintada, né? Essas são Isso aqui aquelas é mais diferente, ó. raras. É, essa.
Essa daí é rara? É porque ela é mais escura no meio. Ah, não é tá. rara, mas são variações, né? Essa, que ela fica mais escurona também, quase negra depois de mais velha. Ah, é? Que interessante. Eu achei interessante essa brancona aqui, ó. Essa, por incrível que pareça, não é, já é mais comum. Essa é a Moonshine, né? Essa também é diferente, Essa é ó. diferente também. Isso realmente é um grupo. Ah, essa aqui, ó. Essa daqui é a cilíndrica, que é a lança de São Jorge, só que chama uma variedade chama patula. Patula? Ela é compacta, tá vendo? Sim. Que interessante. Isso definitivamente é pra quem gosta desse grupo, Certo. né? Uhum. Tricodiadema. Tricodiadema. Esse é o denso. Denso. Acabei de comprar um desse. Esse também rosa, bem forma Caldex. Caldex, sim, sim. Me falaram que quando dá flor, o caule morre. É verdade? Não, acabou de dar flor. Na verdade, não é que o caule morre, ele forma o fruto. Olha aqui, isso aqui é fruto formado. Tá vendo? Então, o que é que acontece? O que acontece é que se a planta morre depois do florescimento, é que ela estava tão debilitada que ela floriu por estresse. Florindo por estresse, ela só vai florir porque ela entende fisiologicamente que ela está morrendo. Então ela vai florir para reproduzir. E aí, se o caule da parte aérea morrer depois do florescimento... Aí no caso, será que é falta de nutriente? Pode ter sido falta de nutriente, pode ser que a raiz já estivesse ruim, apodrecida ou cheio de cochonilha e a pessoa não estava acompanhando. E aí a planta, ela vê que vai morrer, ela lança a flor. Nossa! Também ficam os brotos comestíveis que a gente faz. Ai, gente, olha isso, que barato! Então aqui vem até aqui, mas cuidado porque... Tá. Peraí, então vamos lá, vou explicar, porque você tava me explicando naquela hora e eu não gravei. Esses brotos eles são de plantas que nem... Aqui é beterraba. Beterraba, agrião, a gente tem de rúcula, cenoura, repolho roxo. Então, por que é o broto? A gente chega no ponto correto, a gente corta, coloca nas caixinhas, corta, lava, higieniza, centrifuga para tirar o excesso de água, coloca nas caixinhas e a gente fornece para os restaurantes para decoração de prato. Assim como as flores comestíveis. Então, olha, eu vou falar pra você, eu vi no seu Instagram essas flores nos pratos, eu fiquei impressionada. Fica bonitinho demais. Essa aqui é a que cheira a mel, que é a... Isso aqui também põe no prato, assim, pra decorar. Põe no prato pra decorar e elas são comestíveis. Tem gente que tem um pouco de receio de comer. Eu teria. Não, eu teria. Você flor? Não. Pega uma, experimenta. Ai, meu Deus. Não, de boa, tô falando sério. Vai sério? Sério. Ai, eu não precisa comer o talinho, mas pode comer as pétalas, poxa. Ai, que dó. Vou comer uma flor. Esse é o lanche. Jesus. Mas pode, o Alisson mesmo é comestível. As pessoas às vezes tiram do prato, talvez por dó também, mas era comestível. Nossa, gente, acho que eu tenho um pouco de receio de comer. Vai na fé. Mas tem um monte de flor. São coisas que são mais aromáticas do que... Nem aroma, elas não têm sabor, Não tem sabor. Não tem. Elas são quase que unicamente decorativas. Ai, gente. Que loucura. A gente que não é muito chique. Não, é extremamente aromática. Nossa. Essa é uma área que a gente já está renovando, já começou a replantar para trás. Preciso falar dessas lindezas aqui, tilânsias. Tilânsias. Vou falar, hein. Eu sou apaixonado por tilânsia, sabia? E olha que eu não tenho. Essas são as air plants, né? Elas não precisam de raiz. Sim. Ai, gente, olha isso. Não, essa aqui é a mais comum, né? Essa daqui é onde tem em todo lugar. Essa também tem muito lugar. Essa também tem em todo lugar. Agora, essa daqui já é mais difícil, ó. Parece uma medusinha. Oh, meu Deus, que legal. Essa aqui é a sua coleção, né? Algumas, por exemplo, essa aqui eu vou até te dar uma de presente. Ai, sério? Da outra vez você só tinha... Oh, meu Deus, da outra vez você tinha só um negócio assim, ó, que eu lembro. Agora tem dois. Olha isso, verdade, gente, ó. Um bocado, mas tem alguma coisinha ainda. Vou afastar. Ai, mas aí fica sem a cor. Mas eu já tive mais. Essa daqui é aquela que dá flor? Aqui, ó. Tá vindo pendão. Todas não, então não é igual aquela lá que eu já tive. Não, veja bem, essas plantas elas são muito parecidas umas são, né?
talvez tenha uma, acho que tá com uma ainda com flor lá, a Ionanta, que é a que ficou mais comum, o Lambra andou popularizando ela, que é essa aqui, ó, das pontinhas vermelhas, uma flor roxa. Tem uma florida ali na frente, você vai ver. Não, essa aqui eu não tenho não. Eu tenho, essa aqui que é, eu pego as que estão no chão lá em Poços. Aí eu tinha uma muito parecida com essa aqui, ó. Tá. Só que ela não fica longa desse jeito. Ah, tá, essa aqui ficou compridona. A sua, tô vendo que a sua fica longa. E aqui esse aqui vai dar flor daqui a pouquinho. Eu tenho foto da flor, eu não identifiquei ela ainda. Eu vendo ela como SP e não sei a espécie ainda. Tem até o Yuji também gosta muito de tilânsia. Tilânsia, ele tá me ajudando a identificar. Mas... Gente, isso aqui tilânsia? Também. Ixi. Mas essa aqui tá plantada. Ou não? Então, plantada daquele jeito, né? Só encostada. Tá. Ela já tem raiz, porque ela cria raiz. É Sim. pouco, mas ela tem, né? Entendi. Mas já deu flor também. E tinha uma. Esse também? Também. Eu nunca reparei numa tilânsia assim verde. Tem muito tipo. Não, tem um monte, Márcia. Sério? Ai, como eu sou ignorante. Tem umas que nascem à toa, tá vendo? Sim. Vai nascendo por todo lado aqui no meio das orquídeas. Né? Ah, ai, gente. Vai. Aí elas esparramam sozinha, né? Eu sou tão fã, eu gosto, sabe o que eu gosto? De ficar olhando as árvores lá de Poços. Já vão algumas micro orquídeas, mas essas aqui agora a gente tem vendido bastante, tô com um pouco demais, sabe? Tem alguma coisinha com flor que eu posso até te mostrar? Deixa eu ir daí, que eu acho mais fácil. Você sabe o que eu acho bonitinho? Você faz elas ficar assim, ó, nessas gradezinhas. Mas elas são assim, né? Elas são epífitas, são plantas que ir lá para Poços, essas micro orquídeas, então. Lá em Poços tem o pessoal da da Botânica lá do Mercadão, eles têm bastante variedade de micro. Botânica do Mercadão? Botânica, é. Nossa, onde que é isso? Lá dentro do mercado, eles são uma loja de plantas que tem lá. Olha aqui, ó. Ah, fala sério. Isso aí? Isso é uma micro orquídea. Ô, gente, mas espera aí, que eu não consegui nem gravar. Não conseguiu focar? Acho que agora vai. Nossa, tá vendo? olha o tamanho. É bem petitinha. Essa aqui também é uma micro orquídea, ó, flor. Você tem que ir lá visitá-los, eles têm bastante suculenta lá, viu? Oh, meu Deus do céu, gente. Meu celular hoje tá ruim pra focar as coisas aí. Você tá emocionado demais com É. Essas aqui são as... Como é que é? Rex. Isso, Rex. Cadê? Vamos ver se tem aquela que eu acho bonita. Ah, tá ali na frente a última. Tem a matriz, que é a... Não, aquelas que fazem rodinha. Ah, não. Agora eu tenho só ali na frente também uma escura, que é a Dark Mambo. Isso aqui também é begônia? É. Olha só. É a begônia herbácea. Nunca tinha visto isso daí. Isso é um antúrio hookery. A mãe dele tá ali lá fora. Depois eu vou mostrar. Esqueci Essa é a o nome. famosinha begônia Maculata. Olha isso. Essa aqui realmente parece uma orquídea de verdade. A ignorante falando. As outras só tem as outras eu falei assim, elas são petitinhas, né? não parece muito orquídea não. Esse também não parece muito orquídea não. Não tem muito carinho de orquídea. Agora, o que é isso aqui, ó? Esse daqui eu tô vendo que você tem várias. Também orquídea. Essa orquídea? É uma mini, essa chama a Cianthera. Posso pegar? Pode. Ela dá a flor dá bem embaixo aqui assim. Ai, A Cianthera meu Deus. strix. Assim que fica boa a imagem. Olha só. Na mão. É, na mão. Tem umas que são tão pequenininhas. Esse aqui, aqui que eu tô admirada, olha. Ah, meu Deus do céu, olha que essa aqui. bonitinho. Isso aqui é uma micro orquídea, olha o tamanho da folha. Isso aqui é orquídea? É possível barbosella. Eu não sei como você consegue manter vivo um negócio desse. Olha Muito só amor, o tamanho dos cara. tronquinhos. Olha isso, gente. Ah, não, vamos filmar do outro lado. É muito amor mesmo, né? Essa daqui também é a tilânsia. Tilânsia. A minha filha agora aprendeu a falar tilânsia. Aí ela fala assim, mamãe, na minha escola tem muita tilânsia. Tudo pra ela é tilânsia agora. Qualquer planta que ela vê pendurada virou tilânsia. Begônia Dark Mambo. Essa é a famosa? Não, Ah, a famosa mesmo é a... eu acho tão lindinho. Essa é uma delas. É, os aquela caracol. É. Ai, gente, olha que coisa mais interessante. Tem uma que forma mais, não, Não, tem? tem a caracol mesmo. Ah, tá. É, essa não, essa agora tá tudo na bandeja, não tem nenhuma Ah, aqui. esse daqui você tá vendendo também. É assim, essas são as... Ai, algumas gente, olha que coisa linda. É pequenininhas, orquídea também. as micro orquídeas. Olha só. Essa aqui até esses dias. Aqui, ó, tá com flor aqui, ó.
Aonde? Ah, meu Deus, olha só o tamanho. Eu nunca que ia reconhecer isso como flor. Tamanho. Essa daí vira e mexe, ela tem umas floridas, quer ver? Você sabe, ó, vou falar a verdade pra você. Aquela que você me deu tá quase morta, porque eu não sei cuidar. Sofronites, meu Deus. Tá matando sofronites, Márcia. É rara? Não é que é rara, mas ela não é tão difícil assim. Oh, não! É que eu esqueço de dar água. Aí é um problema, ela não é suculenta, Márcia. Aqui os botões, tá vendo? É aquela pena que não tá aberto, mas ela é muito bonita. Mas olha que dela. coisa fofa. Esse aqui já é o fruto dela, né? Nossa, meu Deus. Isso aqui então? Também, isso aqui é uma planta da Amazônia também. É uma díquia. É uma ancorelabia, ela dá as flores embaixo aqui, ó. Bem bonita também. Ai, posso pegar só um pouquinho? Pode pegar. Olha aqui, Pega gente, ó. Olha só como que é bonitinho. Eu queria uma dessa aberta. Essa bonitinha, mas não vai ter. Ai, meu Deus do céu. Olha essa aqui então, que tem uma folha pintadinha, Essa olha. tá pintadinha, eu acho que ela tá com flor, não passou. Aqui era a flor dela é meio amarelinha Ó, pintada. tem uma aqui Pega embaixo, ó. Pode pegar. Ah, virou Aqui, ó. fruto. Ah, não, é mas já fruto? passou também, aqui, ó. Ela é amarelinha, meio... Ah. Tá vendo? Ela é fechada, a flor, folha. Aqui, ó. Uma aberta. Aqui. Esse aqui? Essa é a flor dela. Que Nem coisa- parece flor também, coisa né? exótica. É. Não, eu achei linda a folha dela, é toda Pintadinha, pintadinha, olha. Isso é natural dela. Gente, é muita planta exótica. Aqui você fala, são os seus Aqui são medicinais. Os medicinais, as punks. Isso, por exemplo, é a Ora Pronobis dourada. Gente, a Ora Pronobis, ela tem um espinho Tem que eu vou falar, meu porque Deus. ele é um cacto, né? É, né? Todas as perescas são cactos. Gente do céu, e aí eu não tenho nem coragem de pôr a mão naquilo. Mas E você tem uma plantada? tenho. Mantém podado aquele trem, porque ela perde o controle. Não, ela tá. O meu marido que poda. É, Porque ela fica enorme, meu Deus. fica gigante. Então a gente tem losna, tem coentro de espinho. Eu tenho patioli, por O exemplo. que é isso aqui? Orégano variegata? Variegata, então uma planta mais... A gente vai... Mas isso é de Ele é comestível, mas ele é pouco aromático, quer ver? Ah, tá. Deixa eu te dar um. Gente, eu nunca tinha visto, sabia? Orégano variegato. Eu tenho ele variegato e ele dourado. Escuta o cheiro dele. Só que o orégano é assim, ó. Já que nós estamos nelas, eu vou te mostrar os outros. Esse é o variegato, ele não é muito aromático, ele é mais ornamental. Ah, isso daí você também... Tudo isso a gente vende e a gente agora está começando a negociar o pasto aqui do lado, que é do mesmo dono da estufa, para plantar em volume, para maço, para óleo essencial. Essa daqui que é legal. Essa aqui é que é isso aqui? Erva mage ou levístico é o nome oficial. Escuta o cheiro dela. Levístico? Levístico. O pessoal chama de caldo mage porque ela é da família e ela tem um cheiro muito grande de salsão, que é a base dos caldos. Então ela fica com seus 1,5 metro, 2 metros de altura e é extremamente aromática. Então, isso aqui é como você usa como uma salsinha. Como a salsinha. Que legal. Na verdade, mais ou menos, porque a salsinha é meio finalização. Ela a gente coloca no prato, ela dá o sabor no prato. Nossa. Ela lembra muito e faz o efeito do salsão. Mas aí você vende isso aqui só pra região? Não, leva pra postos. Tem um monte Não, de digo, pronta entrega. Só pronta entrega. Assim, agora setembro a gente vai abrir pra receber de novo aqui, né? Que a gente ficou parado esse tempo todo. Mas sim, a gente vende atacado e varejo aqui na região, em Poços, Mogi, Campinas. Não, é que eu digo assim, né? Você sabe, meu público é um público que Não, gosta de envio. Não, a gente despacha. Na realidade, a gente sempre despachou. E da pandemia pra cá, isso praticamente ficou 90% de despacho. A gente usa Jedlog, a gente trabalha com Jedlog Correio. Entendi. Aí, por exemplo, da linha dos oréganos, aquele ele é mais ornamental, né? Quando você pega esse aqui, que é a manjerona, por exemplo, é aquele orégano que a gente usa pra que compra seco no mercado. Ah, sei. É o origano maiorana, que é a Manjerona. Esse orégano já é um que ele chama compactum. Ele é folha miudinha, quer ver? E ele é extremamente aromático. Ele é rico em carvacrol, que é mais medicinal. Nossa. Já é outro aroma. E aí... Você sabe cozinhar com tudo isso aqui ou não? Não? Sabe? Eu gosto muito de cozinhar. E aí com o tempo eu fui dando uma... Sério? Meu Deus, oh meu Deus.
Sério mesmo? Você sabe cozinhar com isso? Eu adoro cozinhar, inclusive. Gente, que E esse legal! aqui, vamos misturar. E esse aqui é o orégano grego. O orégano grego, ele é bem aromático também, só que ele já tem mais timol, ele já tem outros princípios ativos. Eu tô impressionada agora. E o legal, por exemplo, Za'atar, tá vendo? Isso é uma isso eu planta da família do tomilho, Ah. né? Que também é do orégano, desse grupo, Malamiaceae. E Za'atar, na realidade, é uma mistura de temperos. Ah, é? É. E aí, essa planta, por que elas chamam de Za'atar daqui? Porque ela tem o cheiro da mistura, lembra o tomilho. Escuta o cheiro. Agora começou a misturar. É. Agora eu fiquei com um outro cheiro na mão. Outro cheiro na mão. É. Por exemplo, Isso erva de aqui- curry. Erva de curry, Ai, que cheiro gostoso! ele é uma delícia, ele lembra o tomilho. Nossa, que delícia! A erva de curry, ela tem o cheiro do curry, da mistura de temperos. Se você conseguir ainda sentir algum cheiro, você pode Deixa eu ver. tentar, pode tirar uma folhinha. Só que quando você consome ela, quando você cozinha ela, ela fica com um sabor mais acastanhado. Gente! Olha só, você coloca até aqui, olha. Que ele é pra que é? E medicinal, ornamental. Gente, que legal! Esse aí a gente brinca que ele é o primo rico do alecrim, que ele é da mesma família do alecrim. Ah, é? Nossa, minha sogra ia amar vir aqui, sabia? Agora de setembro, a gente tá querendo fazer um festival de primavera aqui. Ah, Uma das é? ideias nossas, vamos ver se a gente vai conseguir, mas pelo menos abrir as portas. Nem sabia que patchouli era planta. Que agora não vai dar mais de tarde, mas de manhã o cheiro dela é bem aromático. Nossa, gente, tem um cheiro bom. Eu não sabia que patchouli era planta. Porque às vezes você tá mexendo ali, aí a gente acaba filmando você também, né? Mas são bonitas as coisas, né? Assim, por exemplo, aí o manjericão a gente tem 12 variedades. Cânfora. Ele é canforado, então ele é um manjericão perene. Você vê que o manjericão, ele tem um leve cheiro de cânfora. Esse é daqueles perenes, porque aquele manjericão convencional que a gente planta, que é mais para molho e tudo mais, a gente vai passar por ele. E ele é uma planta anual. A cada 2 anos ele acaba. Ah, tá. Então é por isso que ela morre mesmo. Morre. Aquela de supermercado. Aquela de mercado. Tem duas coisas, 2 fatores importantes. Primeiro que você tem que ficar tirando as folhas As flores, é. Isso sim, para conseguir dar uma sobrevida para ela. E segundo que dentro de 2 anos ela morre mesmo. E aí não, esse já é um perene. Esse é do grupo o Tulsi, a alfavaca, a alfavaca anis, que é a troverã, são plantas perenes, elas ficam plantadas. E aí você vai podando, ela chega no inverno, ela cai um pouco as folhas, depois ela brota de novo. Muita. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Infelizmente eu tive que cortar muita coisa. O Leandro é uma pessoa muito gentil, muito gente fina. Ele tem plantas muito exóticas mesmo, diferentes. Entre em contato com ele pelo Instagram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Leandro. Ele atende lá na Apiflora, que é o nome, né, da empresa dele. Ele faz envios. A parte de restaurantes também, né, que ele faz fornecimento de brotos e flores para decorar pratos de restaurantes. Que mais? Também ele fornece orquídeas, begônias, cactos, tudo isso faz parte do trabalho do Leandro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo longo, as imagens aí também ficaram um pouco aquém, mas eu queria muito trazer o conteúdo para vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau!